Dr. Marco Bessa vai apresentar a palestra Dependência Química entre Anestesiologistas, não podemos fechar nossos olhos. Bessa, à vontade. Bom dia a todos. Enquanto preparam os slides, aproveitar para fazer o agradecimento à Sociedade Brasileira de Anestesiologia e à Sociedade Paranense de Anestesiologia pelo convite, e também dar os parabéns por terem posto esse tema em destaque, em evidência, que para nós, psiquiatras, e particularmente eu que trabalho mais especificamente também com dependência química, faz parte do dia a dia, faz parte do, infelizmente, cada vez mais frequente, mais presente no dia a dia. E então é muito importante. Para nós também é uma retomada, porque no decorrer da apresentação eu vou comentar sobre como esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo no Brasil, por alguns grupos, e é importante que esse trabalho é um trabalho permanente, né? É um trabalho que sempre que existirem médicos, esse risco da dependência química, especialmente o risco dos anestésicos, vai estar presente. E claro que hoje nós vamos fazer como se fosse uma visão de zoom muito localizada numa área muito específica da dependência química, que é entre os médicos, entre os anestésicos, que são se não me engano, 3% dos médicos em geral, quer dizer, uma especialidade pequena, relativamente pequena no universo dos médicos, e a dependência química vamos falar de uma área muito especializada, muito grave, que passa por cada crônica, a polêmica atual, infelizmente eu convido com essa questão da grave da dependência crônica, a experiência negativa que eu tive, no 6 anos no Estado Clínico Universitário do Paraná, no primeiro semestre, se não me engano, no mês de maio, 2 semanas depois, eu estive publicado no meus colegas, mais próximos desse ano, e alguns um deles, que era o R2 da morreu por overdose, então foi muito próximo, antes mesmo de eu iniciar a minha carreira médica, eu tive contato importante com essa verdade. Claro que na época eu tinha uma ideia da gravidade, que era aquilo que se iniciava. Para passar pelo computador, qual foi o ponto? Bom, de toda forma, esse problema da dependência química próximo, talvez. Então, como eu comentei, nós vamos fazer um recorte do uso de substâncias psicoativas na população em geral, entre os médicos é igual ou um pouco mais alto do que na população em geral. E os anestesistas, especialmente, o abuso de substância é um risco funcional dos mais prevalentes. Então, essa é uma informação importante, né? Todos os anestésicos sofrem de um risco maior de terem problema com abuso de substâncias, não só os opioides, mas o álcool também é bastante forte, é bastante prevalente. Próximo. Os fatores relacionados ao risco: o fácil acesso, a automedicação, provavelmente também nos processos de residência deve haver alguma falha, com uma seleção de pessoas com prévio transtorno por uso de substâncias ou com algum outro transtorno psiquiátrico. Eu me lembro, há alguns anos, quando nós fazíamos parte de uma comissão
do Conselho Federal e com a sociedade, o Dr. Durval era o presidente da Sociedade Brasileira de Anestésio, e um colega de um estado tinha comentado que ele sabia que um residente dele tinha um problema grave psiquiátrico, provavelmente eles desconfiavam que fazia uso de substâncias, mas ele tinha tirado uma nota muito alta na seleção e eles não tinham como não deixar a pessoa entrar. Então os critérios de seleção também são complicados e acabam contribuindo. A reação aguda ao estresse, como o Dr. Durval acabou de comentar, a ansiedade, a depressão, a automedicação e um ponto que é polêmico, que é discutível, que é essa exposição ocupacional passiva aos aerossóis opiáceos, que é uma hipótese, existem artigos defendendo e outros, um artigo recente do Law, agora de 2010, questionando se isso realmente acontece, mas é uma hipótese bastante interessante de toda forma. Por que é difícil diagnosticar e por que nós médicos temos dificuldade em lidar e enfrentar esse problema da dependência química entre os colegas? Primeiro porque nós temos um despreparo técnico e emocional. O preparo na psiquiatria, ela é bastante... a formação ela é precária, mesmo no curso de medicina. A área da psiquiatria tem uma carga horária menor, é uma especialidade ainda vista como de segunda classe, e especialmente as dependências químicas são pouco estudadas e pouco valorizadas, porque também existe muito de estigma, desinteresse, uma série de fatores que não é só aqui no Brasil, que é internacionalmente. Nós temos temor das consequências, existe aqui no Brasil a cultura que se eu me preocupo com o colega que eu percebo que tem um problema grave com dependência de álcool ou de opioide ou de uma outra substância qualquer, se eu fizer algum tipo de movimento para que ele seja identificado com esse problema, eu estou passando como delator, como dedo duro, né? Isso tem um impacto cultural muito forte no Brasil, e é exatamente o contrário, né? Nos Estados Unidos eles têm uma ideia ao contrário, que se você não toma alguma atitude de um colega que você sabe que ele tem um problema, que ele está doente e está participando, você é corresponsável, você corre o risco inclusive de perder o direito de clinicar. Então a concepção é completamente diferente, mas nós ainda temos esse temor das consequências, a conspiração do silêncio, a família sabe que a pessoa tem problema, não sabe como lidar, tem culpa, tem vergonha, tem medo que se ele for para tratamento ele perca o emprego, ele perca o trabalho, a família perca os meios de subsistência. Os médicos acabam também, de certa forma, se tornando cúmplices, cobrem as falhas do colega, o plantão, dão uma desculpa para o atraso, inventam uma desculpa qualquer e vão deixando o problema se prolongar e se estender. Às vezes, o colega com problema é um superior hierárquico, então os outros médicos têm muita dificuldade de enfrentar um problema com uma pessoa que tem uma posição de comando, uma posição de poder, uma posição mais de controle, e também nessa época eu fiquei sabendo de uma situação bastante grave, que era num estado do Brasil, numa cidade importante, um colega que era chefe de um serviço de anestesiologia, tinha um outro que era dependente de opioides, e ele permitia que esse colega trabalhasse apenas para ele ter acesso aos opioides, nem pagava os plantões. Para a gente ver como é um meio que as doenças acabam se sobrepondo, né? E a família que tem as dificuldades que eu comentei, né? Nós temos a impressão que vamos acabar prejudicando o colega e a sua própria família. Outro problema principal é o estigma. Infelizmente, entre nós médicos, entre nós especialistas, ainda se pensa que a dependência química é uma falha de caráter, é um problema moral, né? Se acha que a pessoa não é um doente, que basta ter força de vontade que ele pode parar de usar as substâncias, pode parar de usar as drogas, né? Então uma concepção lá do século XVIII, XIX no máximo, ainda prevalece, infelizmente, entre os médicos. Então a ideia de que é uma escolha, que a pessoa ela escolhe ser dependente químico e que a hora que ela quiser ela pode deixar de ser, que é um problema moral. O abuso de substância também tem um impacto no estresse das chefias de serviço bastante grande, né? Essas pessoas se tornam problemáticas, se tornam complicadas. Outro problema é que a mortalidade é bastante significativa e causa uma série de problemas ocupacionais, como eu comentei. O colega falta, ele diz que vai fazer um compromisso, um determinado compromisso, um plantão e não vai, ele chega atrasado, e uma série de problemas de relacionamento com os pacientes também, etc. Então, para os serviços, é bastante difícil lidar com essas condições.
Nós temos aqui a presença do Dr. Rami Palhares, que é lá do grupo de São Paulo também, do qual eu fiz parte e estudei, que é um especialista na área, então eu vou passar algumas informações e o Dr. Nogueira Martins também. Então, eu vou passar muito rapidamente sobre algumas informações, porque nós temos dois grandes especialistas na área que provavelmente vão abordar esses temas. Mas o transtorno por uso de substâncias atinge em torno de 10 a 12% dos médicos, que é mais ou menos a prevalência da população em geral. Mas entre os médicos é maior o consumo de álcool e de tranquilizantes. E alguns estudos indicam que em torno de 14% dos médicos vão ser dependentes químicos em alguma fase da vida, especialmente nos primeiros 5 anos de formado. Então, os jovens, os recém-formados, são aqueles que têm maior risco. E provavelmente são aqueles mais negligenciados, né? Por isso que acabam se tornando dependentes químicos. Existem várias estatísticas diferentes, estudos diferentes, mostrando a prevalência de dependência química entre os médicos. Essa ideia de que entre os anestesiologistas ela é maior, ela é real, ela existe mesmo, mas nem sempre. Esse estudo de 2005 aponta como os médicos de família como tendo a maior prevalência, em torno de 20%, medicina interna 13%, os anestésios quase 11%, medicina de emergência 7,1%, e a psiquiatria em torno de 7%. Em torno de 25% dos médicos com transtorno por uso de substâncias são anestesiologistas. Então, esse dado é bastante forte, bastante importante. Nas residências médicas nos Estados Unidos de anestésio, em torno de 80% delas relatam ter pelo menos um residente dependente químico. E 19% relataram, ou seja, quase 1/5%, um caso de overdose ou de suicídio entre os seus residentes. E os médicos tendem a ser... os médicos que relataram ser usuários de fentanil, em torno de 95% eram anestesiologistas ou cirurgiões. Então vejam como os opiáceos são muito fortes elementos de dependência química entre os médicos. Um outro estudo mostra que entre os médicos, os opioides estavam com 60% e 100% de prevalência, os indutores anestésicos 20%, benzodiazepínicos 15%, álcool 12%, anestésicos inalatórios 5% e o propofol 0,1%. A mortalidade. As mortes ou overdose próxima da fatal atingem em torno de 7 a 18% dos dependentes de opioides. Há um aumento do risco de suicídio relacionado a drogas. Os anestesistas com abuso de inalatórios em torno de 26% de prevalência e em torno de 38% dos residentes fazendo uso abusivo ou de dependência de propofol. Então é uma prevalência altíssima, né? Eu acho que se a gente tivesse uma doença infecto-contagiosa com essa prevalência no meio médico, estaria todo mundo apavorado, né? As medidas seriam dramáticas, né? Mas como é uma doença silenciosa e com todos esses estigmas, esses preconceitos, nós fechamos os olhos, né? Por isso que o título da palestra é muito bom e muito sugestivo, né? Os danos aos pacientes. O estigma desencoraja o relato dos colegas, né? Então, nós, médicos, temos dificuldade de relatar aos colegas ou indicar que colegas estão com problema de dependência química. A não ser quando as situações chegam ao ponto de uma situação muito grave, muito dramática, ou quando realmente chega a isso, como é relatado nesse estudo de 1998, na Espanha, quando um anestesiologista usuário dependente de opiáceos, usuário então de drogas injetáveis, acabou se contaminando com hepatite C e fez uma grande contaminação de pacientes por hepatite C. Então essa foi uma situação bastante grave. E não precisava ter chegado a esse ponto, né? Claro que acabou se tornando um escândalo nacional e por isso a Espanha tem um dos melhores programas de saúde, de proteção à saúde do médico. Depois nós vamos ver ele um pouquinho adiante. Nós temos poucas denúncias entre os anestesiologistas por abuso de substância. Eu estou aqui no Conselho Regional de Medicina há bastante tempo. Todas essas situações envolvendo casos psiquiátricos e drogas passam por mim e não me lembro de nenhuma situação de denúncia de pacientes. Não que nós não tenhamos anestésios ou médicos com problemas de dependência química, mas aí, quando não é por denúncia de paciente, nós tomamos uma outra via, uma outra medida que nós chamamos de processo administrativo. Então, esses médicos são avaliados nós mandamos para a perícia médica, na perícia eles são avaliados, é pedido o exame
toxicológico e, dependendo da situação, eles são aconselhados a interromperem o trabalho por um determinado período de tempo, o internamento, e nós vamos fazendo um acompanhamento sem que haja um prejuízo maior do afastamento dele profissional, quando é possível, né? Mas dos pacientes, eu realmente não me lembro, e nunca aconteceu aqui no Paraná nenhuma denúncia. Eu não sei se lá em São Paulo, o Hammer, o Dr. Nogueira lembram de alguma situação de denúncia dos pacientes, né? Bom, é claro que existem diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas muito grandes entre os países. À medida que a gente lê as medidas que alguns países tomaram ou vêm tomando para enfrentar esses problemas, as estruturas são muito diferentes por essas diferenças todas. Vou relatar algumas. Algumas sociedades de anestesiologia e governos têm desenvolvido centros específicos de tratamento. Primeiro que eu comento é essa da Espanha, que não por acaso em 1998, que é consequência daquele escândalo da contaminação da hepatite C. Em 2004, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi em Salvador, agora não me lembro, mas veio um médico espanhol que era responsável por esse serviço na Espanha, fez um trabalho bastante grande. Não sei se você lembra, Hammer, Miguel Casas, exatamente. Ele fez um trabalho muito interessante de explicação desse centro, realmente de dar inveja. Outros países como a Noruega, Grã-Bretanha e Irlanda têm programas específicos, têm comissões específicas bastante ativas. A Associação de Anestesiologia dos Estados Unidos, americana, tem uma força-tarefa sobre dependências químicas que é bastante atuante, e em 2010 a Federação Internacional das Sociedades de Anestesiologia fez uma pesquisa com 120 sociedades, que é o trabalho que o Dr. Duval tem comentado. Aqui no Brasil, está ali o Dr. Hammer, que é participante desde o início desse projeto lá em São Paulo, do CREMESP, e com a participação da Universidade Federal do Estado de São Paulo, especificamente da UNIAD, que é a unidade de atendimento de dependentes químicos coordenado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, que é um dos pioneiros nesse atendimento de pacientes com dependência, médicos dependentes químicos, né? Paciente ele trabalha bastante, mas especificamente entre os médicos, ele desenvolveu esse trabalho que já tem agora 12 para 13 anos, né? O Hammer é um especialista nisso, depois ele vai comentar, o doutorado dele é nessa área. Então, nesse período de 2004 até mais ou menos 2006, 2007, houve uma comissão formada pelo Conselho Federal de Medicina, com a participação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, aqui a Sociedade Paranense de Anestesiologia, na época o presidente era o Dr. Roberto Freire, Serra Freire, que foi bastante ativo, incentivou. Nós tivemos um trabalho bastante, fizemos um esforço bastante grande aqui na Comissão de Saúde do Médico aqui do CRM Paraná, que eu fazia parte, mais a doutora Roseni Florencio, que é uma colega pneumologista, também foi muito ativa. Nós fizemos uma pesquisa entre os médicos do estado todo, através de um questionário, para saber, para ter uma noção da prevalência de dependência química, que foi mais ou menos dentro dos padrões internacionais. Nós chegamos a fazer uma série de reuniões com a Unimed daqui, propondo um trabalho que a Unimed absorver, porque o grande problema desse trabalho é que a gente não pode fazer um trabalho só voluntário. Né? O trabalho de dependência química, o tratamento é um tratamento caro, porque não é só fazer a consulta médica, você precisa de psicoterapia, precisa de apoio de terapia familiar, às vezes de reorientação profissional. Quer dizer, isso não se faz sem dinheiro, não se faz sem apoio. E não dá para você chamar todos os médicos, olha, vamos trabalhar de graça para os médicos. Então, a gente pediu o apoio de uma instituição forte, mas, infelizmente, o processo acabou parando e todo mundo, nós médicos, né, eu sempre digo, nós temos o péssimo defeito de trabalhar muito, né, todo mundo sempre muito ocupado e com 1000 outras ocupações, isso acaba ficando em segundo plano. Mas então esse é um tema bastante importante e que vem sendo acompanhado, né. Num trabalho de 2012, publicado na revista Brasileira de Anestesiologia, o Hammer é um dos autores, com a amiga nossa lá de São Paulo, a Flávia Ungermann. Eles mostram esse modelo proposto em 1993 para atendimento dos médicos. Eles propõem algumas etapas, né? O primeiro seria o internamento para desintoxicação, uma abstinência moderada, uma educação intensiva, participação em grupos de mútua ajuda e psicoterapia. Então, o médico seria estimulado a participar desse programa,
E o que é interessante é que mostra que mesmo aqueles que foram involuntariamente obrigados a participar do programa, o resultado foi bom em todos os dois casos, né? Então existe muito esse mito que o paciente que é internado contra a vontade, que o tratamento não dá resultado, não é verdade, né? Pelo contrário, todo tipo de tratamento sempre é positivo para o paciente. Depois do internamento, eles recebem um tratamento residencial, alguns casos com moradia assistida com o apoio de uma equipe multiprofissional, ou ambulatório com monitoramento constante. Entre um dos fatos do monitoramento é a frequência que ele participa das sessões de psicoterapia, de grupos de ajuda mútua, e muitas vezes também o exame toxicológico, seja de urina, seja de fio de cabelo. Um outro programa que é o Physician Health Program, também lá dos Estados Unidos, que visa proteger o público e as carreiras e as vidas dos médicos. É um programa com uma meta bastante ambiciosa, que é a abstinência total do uso de drogas em 5 anos. E o mais importante é que a taxa de recuperação é muito alta, especialmente para a dependência química. Em torno de 70% a 96% dos pacientes têm um ótimo resultado. Quem trabalha com dependência química sabe que é uma área bastante difícil, bastante complicada, a reincidência, a recaída é muito forte, mas especialmente entre os médicos, o índice de recuperação, o sucesso é bastante alto, e a adesão ao programa é obrigatória. Aqui eu já apresentei esse. Quais são pontos chaves para resumir a apresentação, né? Que a prevalência de abuso de substância entre os anestesiologistas ainda é elevada e bastante perigosa. Algumas teorias têm procurado explicar essa dependência às drogas, por exemplo, a exposição passiva, embora isso seja ainda duvidoso, mas independente da explicação do porquê que é, o importante é que esse tema não seja escondido, não seja negado, né, não seja diminuído, porque é uma condição bastante grave. Um outro ponto, que a supervisão das transações utilizando o sistema de dispensação eficaz precisa ser introduzido em todos os hospitais. Quando nós começamos o trabalho aqui em Curitiba, e nós estávamos ainda na sede antiga, lá na Marechal Deodoro, isso foi mais ou menos 2002, por aí, na época o presidente do conselho aqui era o Dr. Salim Emed. Nós convocamos todos os principais hospitais do Paraná para uma reunião, lá no plenário, vieram representantes de praticamente todos os hospitais grandes, importantes, principalmente de Curitiba e alguns do interior, e era muito evidente que o controle da dispensação dos opioides era muito falho, extremamente falho. Essa é uma das brechas, essa é uma das condições que faz com que os médicos, não só os anestésicos, mas outros médicos também, façam esse tipo de uso, porque o controle é muito precário. Eu acredito que não mudou muito, né? Continua muito falho, pelas as informações que a gente acaba recebendo. Então, esse é um dos problemas, né? Nós temos falhas estruturais no nosso ambiente de trabalho que acabam facilitando. Um outro ponto que nós não vamos ter tempo para conversar, mas que é bastante importante, que do ponto de vista do tratamento, a questão é, e depois que esse colega está em boas condições clínicas, ele pode voltar a exercer a profissão, a especialidade, ou ele deve ser redirecionado a outra especialidade? Então isso causa uma dúvida e um problema bastante sério, porque nós não temos estrutura organizada para fazer esse redirecionamento de especialidade, né? É essencial que cada organização de saúde tenha diretrizes escritas em vigor sobre as leis a respeito dos anestésios e dependentes que possam prevenir resultados médicos legais desastrosos. Então, o médico não pode fingir que não sabe que aquele ato que ele está cometendo é grave, é sério, põe em risco a vida dele e a vida dos pacientes, ou que é uma situação que diz exclusivamente é uma opção pessoal, não é verdade, né? O médico não pode dizer que ele usar essa ou aquela substância é uma decisão pessoal, que ele tem o direito de fazer isso, não é verdade, principalmente se ele está exercendo a profissão. Quais são os grandes desafios, para encerrar a minha apresentação, que nós temos em relação ao problema das dependências químicas, especificamente em relação aos opioides, mas as dependências químicas em geral entre os médicos e especificamente entre os anestesiologistas? Primeiro ponto é o estigma, vencer o estigma. A dependência química, talvez exagerando um pouco, ela seja a hanseníase
do século XXI, né? As pessoas ainda veem como uma doença muito... eu não sei exatamente qual é a palavra, né? Mas é uma doença que cria uma série de mitos e uma série de defesas psicológicas para nós continuarmos negando que ela existe, né? Então, o primeiro ponto é o estigma. Não adianta só a informação, né? É importante que se informe, é importante que se apresente os novos conceitos sobre o que é a dependência química, como ela se desenvolve, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, isso é bastante importante. Mas se só a informação fosse suficiente, nós médicos não estaríamos discutindo esse problema entre nós médicos. Porque possivelmente ninguém entende mais de anestésicos do que os anestesiologistas. E isso não é uma proteção para que os anestesistas ou anestesiologistas usem a medicação. Então é um problema bastante complicado, bastante complexo. Enfrentar a conspiração do silêncio, nós não termos medo, não termos vergonha, não termos culpa de identificarmos o colega que tem problema. E eu sempre digo que se nós víssemos um colega que está muito pálido, que tem emagrecido e que você desconfia que ele pode ter uma doença grave, uma neoplasia, alguma coisa, você não vai dizer para ele, fulano, você precisa estar cuidando da sua saúde, você precisa consultar alguém porque você está muito mal de saúde, né? Não é verdade? Quer dizer, eu particularmente penso que quando você identifica uma pessoa que tem, que você, pelo teu conhecimento, identifica que ela pode estar sofrendo de algum problema de saúde e você não diz a ela, é um ato de falta de humanidade, né? Com o colega é da mesma forma. Né? Então nós temos que vencer essa conspiração do silêncio, conversar com as famílias, né? A prevenção, que deve começar principalmente lá dentro da Faculdade de Medicina. Evidentemente que nós deveríamos ter processos de prevenção da sociedade como um todo, né? E aí nós temos uma discussão longa, que eu não vou nem começar a falar sobre isso, mas que começaria, por exemplo, pelo controle da propaganda das bebidas alcoólicas, especialmente as cervejas nas televisões e, de modo geral, na mídia em geral, né? Mas especificamente entre os alunos de medicina, que como o Dr. Duval comentou, aliás, acho que foi o André que comentou, né, os alunos aprendem a usar drogas na faculdade de medicina, né, paradoxalmente é lá que eles aprendem mais, e tem vários estudos que mostram isso. O controle dos medicamentos, que é falho, ainda é bastante falho. O uso da testagem toxicológica, que também é um ponto polêmico, também é um ponto discutível, mas que é muito interessante do ponto de vista de uma condição objetiva de identificar a condição desse colega poder trabalhar, poder exercer a especialidade. O tratamento, e aí nós temos essas dificuldades todas, como eu comentei, que nós já tentamos aqui. Lá em São Paulo, depois o Hammer vai dar os detalhes dessa rede que já funciona há bastante tempo, mas a procura ainda é pequena. Acabei de conversar com o Hammer, é um número pequeno de médicos. Para o universo que nós temos, é um número muito baixo de médicos que procuram, o que significa que eles não estão procurando tratamento, ou pelo menos não estão, talvez não estejam procurando o tratamento mais adequado, né? Apesar disso ser público, ser bem divulgado há bastante tempo, ainda existe uma barreira, não só nossa, que não somos dependentes, mas do próprio paciente, que é o médico que é dependente, de aceitar que ele tem esse problema e ter coragem de buscar ajuda. E um outro ponto que é também bastante difícil e que precisa ser enfrentado, que é como fazer essa reintegração profissional. Se é possível esse paciente, esse cliente, esse paciente, esse colega, esse médico voltar a exercer a especialidade, especialmente em centro cirúrgico. Essa é uma questão bastante importante. Só para finalizar, para mostrar para vocês aqui de uma maneira muito resumida e muito caricata, vocês todos sabem, mas só para a gente reforçar e lembrar, né? Isso aqui é o chamado sistema de recompensa, onde todas as drogas de abuso, todas as drogas que causam dependência agem, principalmente estimulando a liberação de dopamina no núcleo accumbens, provocando uma sensação de prazer, né? E o uso repetido vai provocando alterações nessas estruturas cerebrais e nas outras correlatas, fazendo com que essa estrutura fique modificada, identificada permanentemente. Então, nossos colegas que são dependentes químicos, eles não têm uma falha moral, eles não têm uma falha de caráter, eles não são pessoas menos importantes ou mais fracas, né, como às vezes nós ouvimos, né, a pessoa é fraca, não tem
força de vontade suficiente, ele tem uma doença grave na estrutura cerebral, na estrutura neuronal nele, e que isso leva a alterações comportamentais muito difíceis de controlar, muito graves, e que são, e paradoxalmente nós vivemos numa sociedade que estimula permanentemente o consumo de drogas. Não necessariamente de opioides, que são drogas muito específicas, mas em todas as nossas festas, em todas as nossas comemorações existem drogas, né? Existem álcool, existe tabaco, existe charuto. Há alguns anos aqui em Curitiba existia uma maternidade que vendia uísque e charutos para se comemorar o nascimento dos filhos. Né? Então isso está tão entronizado culturalmente que a gente acha natural. Até há pouco tempo, espero que isso tenha diminuído, mas nas festinhas, nas escolas de jardim de infância, as festas juninas, as festas de final de ano, elas eram regradas a álcool, a muito álcool. Né? A muito álcool. E a gente acha isso natural, né? Que as crianças, tem muitos pais que acham uma gracinha dar para o filho bebida alcoólica com 3 anos, com 2 anos, etc, etc. Então, culturalmente, nós temos esse estímulo ao consumo de drogas. E aí, quando a pessoa se torna dependente, eu sempre brinco, né? Na nossa sociedade, a pessoa conhecer vinho, atualmente isso é muito estimulado no Brasil, né? A pessoa conhecer vinho, um traço de sofisticação cultural, intelectual e educacional, ele conhecer vinho, degustar, saber fazer harmonização, etc, etc. Né? Pessoas que gastam fortunas numa garrafa de uísque, etc, ou um charuto, então isso é muito estimulado. Né? Por outro lado, ninguém suporta o dependente químico. Ninguém suporta aquele que bebe muito, ninguém suporta aquele que a gente sabe que usa cocaína e que começa a cometer atos incômodos, desastrosos, começam a ficar inconvenientes. O que as pessoas fazem? Começam a isolar, nós vamos fazer um jantar em casa, mas não avisa o fulano, né? Não avisa o Beltrano. Isso já começa, inclusive, dentro do próprio curso de medicina. Né? Quando se percebe que tem algum que está passando demais da conta, ele começa a ser evitado. Né? E com um dado mais grave, que hoje em dia as meninas, que já são maioria nos cursos de medicina, elas bebem muito e estão usando drogas com uma frequência e muito cedo. Que é um dado que mudou muito da minha geração para cá. Né? Então, infelizmente, esse problema que nós estamos discutindo agora, por isso que eu falei que ele vai ser permanente, porque ele não vai melhorar no curto prazo, tende a se estender e tende a se tornar mais grave do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista cultural no Brasil. Muito obrigado pela atenção.